Agora vamos falar dos freios, que é a polêmica que está circulando na internet, com a reportagem muito bem apurada pela Quatro Rodas, que teve acesso aos documentos internos da Renault distribuídos para concessionários. Bem-vindo ao Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo e aqui você conhece todos os lançamentos do mercado nacional e os bastidores do setor automotivo. Hoje eu vou fazer para vocês o teste do Renault Kwid, que é um carro que o pessoal está comentando bastante na internet, porque o preço inicial dele é de R$ 29.990, fazendo dele um dos carros mais baratos do Brasil. Essa versão que a gente está aqui, ela custa R$ 40 mil mais ou menos. É a topo de linha, Intense. Mas vou explicar para vocês todos os equipamentos de cada uma das versões. E também vou explicar essa polêmica que está rolando por aí com os freios. Os problemas nos freios traseiros e dianteiros do Renault Kwid. Mas antes disso a gente vai falar um pouco de design e do projeto do carro. A gente vai entrar, mostrar a cabine e os equipamentos do carro. Falar de motor, desempenho e consumo do Renault Kwid. Falar das rodas, que só tem 3 parafusos. Falar da suspensão e finalmente vou falar dos freios também. O design e o projeto do Kwid foi um esforço coletivo entre Brasil, França e Índia. Por sinal, na Índia foi onde o carro foi lançado pela primeira vez, em maio de 2015. E ele é classificado como um SUV compacto. Mas como que dá para chamar um carro desse tamanho de utilitário esportivo, de SUV compacto? A culpa disso aí é do Inmetro. Ele estabeleceu 2 portarias de 2011 e 2013, mas principalmente de 2013, que deu critérios técnicos para um carro ser chamado de SUV. E basta o carro cumprir parte desses requisitos que ele pode ser chamado de SUV. E eu vou explicar quais são esses requisitos. O ângulo de ataque, que é esse ângulo aqui entre o para-choque e o começo do pneu, que é quando você vai pegar uma rampa, por isso que é ataque, como se você estivesse atacando uma rampa, ele tem que ser no mínimo de 23 graus, com uma tolerância de menos 1 grau, ou seja, 22 graus. A altura livre do solo tem que ser de 20 centímetros, com tolerância de menos 2, na prática, 18 centímetros. E o ângulo de saída aqui, 20 graus, também com tolerância de menos 1, portanto dá para considerar 19 graus. E também tem um ângulo de balança, que é o ângulo aqui entre os 2 eixos e o meio do carro, que é quando você vai passar por uma lombada sem o fundo bater. Você consegue passar um eixo, passar o fundo do carro e passar o outro eixo por esse ângulo. O Renault Kwid cumpre isso, então tem o direito de ser chamado de SUV. Mas aqui no Tô na Pista a gente não vai chamar de SUV. Assim como a gente não vai chamar de SUV o Honda WR-V, toda a linha Adventure da Fiat, o CrossFox, porque por esses critérios, esses carros também são SUVs. Então eu vou chamar o Renault Kwid de compacto, não vou entrar nessa de SUV não. Voltando a falar um pouco do projeto, a plataforma do Kwid é CMF-A, que também é uma plataforma mundial. Mas para ser produzido aqui no Brasil, o Kwid teve 80% das suas peças entre estrutura, itens de conforto, carroceria, isolamento acústico, readaptados, refeitos para o mercado brasileiro. Por isso que dependendo da versão, o Kwid brasileiro pesa de 100, 120 até 150 quilos a mais que o Kwid indiano. Esse aqui que a gente está, a versão top de linha Intense, pesa 786 quilos. Portanto, mesmo com esse acréscimo de peso, o Kwid é um dos carros mais leves do Brasil. Mesmo com todo esse projeto refeito para o Brasil, 40% das peças vêm da Índia, são fornecedores indianos. Outra polêmica que está circulando na internet também é sobre o Kwid ter zerado o teste de colisão do Global NCAP. Pessoal, desculpa por parar o vídeo assim no meio, é que eu estava editando e acabou de sair o resultado de colisão do Kwid no Latin NCAP. E muita gente duvidava, inclusive eu, que o carro fosse bem. E ele conseguiu 3 estrelas, tanto para proteção de adultos quanto de crianças. E vale salientar que essa nota é a máxima possível para ele, porque ele só conseguiria mais estrelas se tivesse controle de estabilidade e de tração. Então o Renault Kwid, que é um projeto indiano e foi adaptado para o Brasil, superou Onix e Ford Ka. E os próprios engenheiros do Latin NCAP dizem que não foram os airbags laterais que ajudaram tanto assim, foram realmente os reforços na estrutura. Então tá aí, Renault Kwid, 3 estrelas. Mas agora vamos entrar no carro. Antes de começar a mostrar o painel aqui, os equipamentos, vamos lembrar, essa aqui é a versão topo de linha, Intense. Na verdade o Kwid começa com a Life, a Zen e a Intense. 29.990, 36.000, 40.000. A gente está na versão topo de linha, então vai ter muito equipamento que eu vou mostrar para vocês aqui que não tem na versão mais básica, fica ligado nisso. O carro já está ligado aqui porque está muito calor, então já deixei o ar funcionando. Vamos falar primeiro de plástico. Sim, o carro é todo revestido de plástico, mas o problema de plástico não é usar plástico, é o tipo de plástico que se usa. E para o nível de preço desse carro, esse plástico está dentro do esperado.
a textura dele não é tão áspera. Ele não tem tantas rebarbas aqui nessas partes que eu estou mostrando para vocês. Então ele é suave, vocês estão ouvindo? Ó. Ele não é tão... E daqui as peças estão bem encaixadas, ó. Eu bato aqui, elas não se mexem. Então a expectativa é que depois o carro não fique todo molenga. O mesmo posso dizer aqui na frente, porque tem essa moldura aqui em Black Piano. E olha aqui em cima. Não dá pra ver o defeito, o problema, né? Mas ouça. Tem uma rebarba aqui, como se fosse meio... Posso dizer até afiadinha. E faz esse barulho, ou seja, se você for fazer alguma coisa aqui, pode ficar uma marca. A peça é assim mesmo. Então, uma mancada aí da Renault. Vamos fazer então uma volta indo daqui da esquerda para a direita. O painel de porta, ele é liso. Tem uma corzinha aqui para dar um pouco de vida nesse interior, né? O painel de porta. O puxador cromado. Aqui já vou fazer uma outra crítica antes que eu me esqueça. A gente está aqui, vamos imaginar que a gente anda, o carro trava sozinho quando a gente anda, né? Depois que sai, passa de acho que 15 km por hora, então travou. Aí beleza, cheguei em casa, vou desligar o carro, vou sair, né? Então vem aqui, não abre com isso aqui. Eu tenho que ou destrancar tudo aqui, ou me virar aqui para destrancar no pino. Então vem aqui, puxo o pino e agora destrancou. A gente está em 2017 e o carro custa 40 mil. Podia ter uma solução melhor, né? Novamente aqui com o carro ligado, então falamos aqui do painel de porta, essa questão da tranca. O volante tem aqui até uma empunhadura, tamanho é legal, não é aqueles volantes gigantes. Aqui a direção é elétrica, mas na versão básica de 29.990 não tem assistência. Na versão intermediária, a Zen e aqui na Intense, tem assistência elétrica de série. Aí tem esses acabamentos aqui também que combinam com isso e combinam aqui com esse Black Piano com a fitinha branca. Como eu falei, a textura é a mesma textura do painel, um pouquinho mais macia. Não é couro, né? Lógico. Mas tá ok. Aqui o cluster, vamos ligar aqui para poder ver melhor. Ele tem só o básico. Contar giros, velocímetro, o nível de combustível ali digital. E aqui tem o computador de bordo com algumas informações. Eu vou apertar aqui para vocês verem. Tem autonomia, tem o odômetro parcial, tem a média de velocidade, tem o odômetro total. É um cluster bem simples, como dá pra ver. Aí aqui nós temos o controle dos faróis, farol de neblina. Também farol de neblina na versão básica não tem. E aqui nós temos o limpador também. O limpador é só um limpador e só tem um esguicho também. E no vidro traseiro o limpador não é de série também, é só nas versões de cima. E aqui a gente tem um multimídia bem simples, né? É um carro de 40 mil. A gente tem aqui o rádio, a gente tem o sistema de mídia, que a gente pode tocar músicas do USB, telefone, que dá pra gente parear por Bluetooth. Driving Echo. O que é esse Driving Echo? É o jeito que você anda, ele te dá nota. Então se você acelera muito, você ganha só 2 estrelas. Se você troca a marcha em giros altos, ou seja, gasta mais combustível, ele também te dá uma nota ruim. Então aqui você ganha uma nota de 0 até 100 e essa folhinha vai enchendo. Então o carro vai te ensinando a ser econômico. Então você pode começar uma viagem, tentar colocar tudo isso 5 estrelas, chegar no final sabendo que você fez a viagem mais econômica possível. Tanto que aqui, nesse pedaço do painel, aparece um sinalzinho para você trocar a marcha quando você já passou do giro ideal. Não dá para ver muito bem porque você está prestando atenção na rua, mas aparece o sinal. GPS aqui também, que é bem simplesinho, tá só na versão topo de linha aqui, é Intense, os outros não tem isso aqui. E aqui as configurações, para te mexer idioma, unidades, relógio, essa coisa normal. E aqui você pode fazer desligar a navegação, que é um negócio que eu não entendo para que alguém ia querer desligar a navegação. Mas tudo bem, a navegação está ativada. Aí a gente tem outra coisa que é uma economia, que é o comando de vidro elétricos. O carro básico não tem vidro elétrico. E o comando do vidro é aqui no meio, porque é mais barato você desenvolver um comando que vai aqui do que um que vai na porta. Porque você tem que passar outro chicote, tem que testar na porta, na hora que você fecha a porta, o comando todo tem que resistir a isso. Então é mais barato, mais prático colocar aqui. Você se acostuma? Acostuma, mas não é nada ergonômico. Você tem que mexer no vidro aqui, sendo que você está olhando para cá porque você está abrindo esse vidro. Mesma coisa para o passageiro, mas é uma economia. Ar-condicionado só a partir da versão Zen, a versão intermediária. Um ar-condicionado normal, nunca vai ser digital aqui, estamos falando de um carro barato. A manopla de câmbio, que tem um plástico bem borrachudinho assim, não tenta aparecer muito, porque também o plástico que eles usam é um plástico normal. E engatando a ré, a gente tem uma câmera. Vale a pena repetir que esse carro tem 4 airbags de série, isso é desde o carro básico. Os 2 frontais que são obrigatórios
e os laterais. Agora vamos ver o espaço traseiro. Deixei os dois bancos ajustados como se fosse para minha altura, um pouco mais de 1,80 m. E vamos lá. Primeiro espaço para a cabeça aqui. O encosto, como vocês podem ver, ele está pegando no meio das minhas costas. Mas isso aqui é proposital. Isso aqui é para obrigar você a levantar o encosto, porque é o jeito certo de usar. Então levantei, agora minhas costas couberam. Meu cabelo tá raspando o teto aqui, tô bem encostado. Meu ombro cabe. Tem um espacinho bem curto aqui, né? Eu deixei, como sempre, a cadeirinha aqui para vocês terem referência em casa, se vocês tiverem uma cadeirinha. Então, é um carro compacto, não vai ter como. Um adulto como eu e outra pessoa aqui, até uma criança aqui, não caberia. Mas é uma coisa que não tem muita solução. Essa cadeirinha é grande mesmo. Deixei aqui uma mochila também, entre o banco, para vocês poderem ver o espaço. E aqui o espaço para as minhas pernas. O banco da frente, ele é o encosto de cabeça inteiriço. Então aqui eu estou encostando no banco da frente, tá? Mas minha parte de baixo não tá, mas aqui a pontinha do meu joelho está encostando. E por eles chamarem de SUV, né, um carro naturalmente mais altinho, era o mínimo que o carro fosse alto e pudesse receber uma pessoa com uma estatura um pouquinho maior. Agora vamos andar com o carro. O motor do Kwid é 1.0, 3 cilindros. Mais ou menos o que você encontra no Sandero. Tem algumas mudanças. Ele não tem o variador de fase. É um duplo comando, né, para comandar as 12 válvulas, né? 4 válvulas, 3 cilindros, 3 vezes 4, 12. Só que ele não é variável. Então, ele não é comandado por correia dentada. É comandado por corrente. Por falar em potência, eu levei o Kwid para um dinamômetro para medir a potência dele nas rodas e ver quanto que ele estava perdendo e para ver se os 70 cavalos, mais ou menos, estavam lá no motor. Eu levei lá na High Torque, lá em Vinhedo, com o ADG, que vocês devem conhecer com certeza. E a gente não ficou só no dinamômetro não. O ADG fez um diagnóstico completo de várias coisas no carro que poderiam melhorar. Eu não vou dar spoiler aqui, o vídeo dele, o link está na descrição. Então se você quer ver uma coisa bem mais técnica, a gente levantou o carro, viu por baixo, eu vou falar algumas coisas aqui, mas se você quer bastante detalhe, clica no link da descrição ou no link aqui em cima e vai pro vídeo do ADG. O único spoiler que eu vou dar é a potência. A potência está bem fiel ao que a montadora diz. São 62, 63 na roda, o que dá mais ou menos 70 no motor. Assim como no Sandero, aqui a partida a frio é no velho tanquinho, né? Já tem vários carros de segmento de entrada, compactos, que tem aquele aquecimento dos bicos. Então tem que lembrar de botar gasolina ali no tanquinho, senão no inverno seu carro não vai pegar. De manhã aquele sofrimento. Vibração do motor 3 cilindros. Esse motor, o coxim dele, o apoio do motor na carroceria, não é hidráulico, que é um sistema mais sofisticado para filtrar essas vibrações e elas não passarem para a carroceria. Quando a gente está com o carro parado aqui no engarrafamento de São Paulo, como sempre, as vibrações são um pouquinho piores que um carro 4 cilindros, mas não é um absurdo, não é uma batedeira. Mas quando a gente acelera, tem umas frequências, umas frequências aqui no começo, que aí ele vibra mais e depois para. A engenharia sempre tenta trabalhar essas frequências para ir anulando, mas para você conseguir cobrir todo o espectro, você vai gastando dinheiro no projeto. E aqui eles queriam um carro barato. São só 70 cavalos, mas como o carro pesa 780 quilos e eu acrescento só 80 quilos, tá bom, 85. Tá bom, é 90 quilos. Mesmo com o meu peso, o carro continua leve. Então 70 cavalos não conta, o carro fica espertinho aqui na cidade. O desempenho de 0 a 6, segundo a fábrica, é 14,7 segundos, 14,5 segundos, depende. Com etanol, tá? 570 cavalos. Eu peguei bastante estrada com ele, porque foram 70 km para ir, 70 km para voltar lá de Vinhedo para falar com a ADG. Eu não me assustei com o carro na estrada, porque eu já esperava que ele fosse bem suscetível a vento lateral. O pneu canelinha fina, um carro mais altinho, leve desse jeito, todo o vento que batia, o carro dava uma correçãozinha, eu tinha que ficar corrigindo, passando. Então, isso não me assustou, já estou até meio que acostumado. O ponto positivo aí foi a direção elétrica, porque esses ajustes não eram bruscos e não tinha que ficar dando pancada, e isso também não era transmitido para o volante como uma coisa que pudesse assustar. Não, você percebia que tinha um movimento da carroceria com vento e você só ajustava assim e o carro absorvia tranquilamente. Mas esse aqui não é um carro para você pegar a estrada. Eu andei bem na estrada para um carro 1.0, mas era eu sozinho. Fosse eu, mais um amigo, mais outro amigo, mais bagagem, 4 pessoas, mais bagagem, não dá, a gente ia sofrer. A gente ia chegar? Iria, mas ia gastar muito combustível, o carro ia perder o foco dele em economia. A gente não iria tão confortável, porque apesar do espaço para 4 pessoas ser ok, eu ia ter que abusar dos giros aqui, o ruído. Então esse é um carro urbano, esse carro é para você usar na cidade. Mas se mesmo assim você quiser encher o carro, que não precisa ser para viajar, né? Pode ser fazendo compras, o
porta-malas dele é de 290 litros, o maior da categoria desses carros pequenininhos aqui. Uma boa surpresa, né? Agora vamos falar dos freios, que é a polêmica que está circulando na internet, com a reportagem muito bem apurada pela Quatro Rodas, que teve acesso aos documentos internos da Renault distribuídos para concessionário. Antes do carro ser entregue para alguns clientes, alguns que já tinham sido entregues voltaram, eles detectaram que tinham problemas no freio traseiro, que o freio traseiro é tambor, nas panelas, que é aquela estruturazinha ali. Pegaram esses carros no pátio e consertaram. Como o carro não havia sido distribuído, na verdade ele atrasou, a gente não pode chamar de recall, mas foi um conserto. E segundo a Renault, foi um problema no transporte dos carros. E aí eles precisaram fazer essa correção. Questão de semanas depois, teve um outro alerta para os concessionários dos freios dianteiros. Havia disco trincando, disco de freio trincando. O disco dianteiro dele é sólido. Normalmente o carro popular, o disco é ventilado, mas esse carrinho aqui é tão leve que não teve necessidade no projeto para um disco ventilado. O disco é sólido. E os números de frenagem que algumas revistas conseguiram aí em campo de provas está dentro do segmento. Então, todos os reforços estruturais, reforços de isolamento acústico que o carro recebeu, agregam peso. Como eu falei, dependendo da versão, são 100, 150 quilos a mais que o carro indiano. Se o sistema de freios não foi repensado para esse peso, aí sim podem surgir problemas. Segundo a Renault, foi tudo resolvido e os carros estão sendo distribuídos normalmente. Mas que é raro um carro apresentar problema já no pátio antes de ser vendido, é raro. Outra coisa curiosa do Kwid são as rodas. Elas têm 14 polegadas e tem 3 furos, que é uma coisa que a gente não via faz muito tempo. Tem duas coisas ali que enganam a gente. Primeiro, se você olhar assim desapercebido, vai pensar, ué, peraí, isso é uma roda de liga leve? Não, é uma super calota. É uma roda de ferro com uma calota desenhada bonitinha para ir em cima e tampar a roda. Então, não é roda de liga, mesmo na versão de R$39 mil. E uma coisa mais prática é que não tem nenhum guia para você trocar a roda. Não tem nenhum parafuso. Então, você tem que ter muita prática, muita força para quando for botar a roda de volta ou quando for soltar, porque quando você tirar o último parafuso, a roda vai cair. Não tem um guia segurando. E quando você for botar de volta, não tem como você botar e aí vir botar os parafusos. Você tem que pegar a chave de roda, pegar o parafuso, botar na roda, levantar todo o conjunto e encaixar o primeiro parafuso. Senão a roda cai, ela não fica ali, não tem um guia. Ah, você assistiu o vídeo até aqui que você tá gostando, né? Então deixe seu like, se inscreva no canal que aqui tem teste direto no Tô na Pista. Se inscreve lá. A suspensão do Kwid também segue a receita do simples é melhor. Então é McPherson na frente e atrás é eixo rígido, que é como se fosse de um carro para fora de estrada, uma picape. Quando a gente levantou o carro lá, a gente viu umas peças ali do freio de estacionamento presas com forca-gato. Sim, aquela fitinha de plástico. E também tinha uma estrutura metálica ali. Na verdade, uma estrutura que protege termicamente a carroceria, que não estava solta, ela estava presa como deveria estar, mas mesmo assim vibrava. Infelizmente não tem um microfone tão bom aqui para vocês ouvirem um barulhinho do 3 cilindros acima de 4.000 RPMs, mas eu vou tentar aqui. Eu vou abrir a janela, tem uma mureta aqui do lado, eu vou dar uma esticada aqui de segunda. Não sei se vocês ouviram, vou tentar de novo. Botando segunda aqui a 40 por hora, né? Pra vocês virem os giros altos aqui, vamos lá. O gás, quando sai pelo escape, faz um barulhinho estridente, um barulhinho metálico. Se a pessoa não gosta de carro e não gosta de barulho de carro, não vai gostar, mas é um barulhinho bem característico. Antes de dar a minha conclusão sobre o Kwid, eu acho que vale a pena dar um contexto de quem são os concorrentes. A gente vendo o carro desse tamanho aqui, pode pensar que ele concorre, por exemplo, com o Up. Só que essa aqui é a versão top, que custa 40 mil. E o carro começa em 29.900. O Up mais barato custa 38 mil. E não vem tão bem equipado quanto a versão top do Kwid. Ah, Cerejo, mas quanto que é o Gol 1.0? O Gol que é um projeto mais simples. O Gol é a partir de 43, também com uma lista de equipamentos que não chega nessa aqui. Vamos para Ford. O Ford mais barato, o Ford Ka, 43 mil. Mesma história do Gol. Chevrolet, Onix Joy, também, lá para cima de 40 e poucos mil reais. Olhando mesmo no projeto, no tamanho, na proposta, o concorrente aqui do Kwid é o Fiat Mobi. E não é à toa que depois que saiu o Kwid, a Fiat está fazendo uma promoção do Mobi, que está saindo a 29.990 na versão de entrada, porque normalmente ela custa 34 mil. Eu acho que eu poderia fazer um comparativo aqui do Kwid com o Mobi, hein? O que vocês acham? E também uma outra curiosidade minha que eu gostaria muito de saber de você.
gente falou aqui de equipamento, o carro de 29 mil é pelado, não tem nada, o carro de 35 já é mais bem equipado, esse aqui é o topo de linha, com multimídia, GPS e tal. Minha pergunta é, a gente fala que carro no Brasil é caro, e eu concordo com vocês, carro no Brasil é caro. Mas qual seria o mínimo de equipamento que você pagaria num carro popular? Exemplo, olha, se eu fosse comprar um carro baratinho, o carro mais barato do mercado, eu até pensaria se ele tivesse o quê? Direção, vidros elétricos, retrovisores elétricos, GPS, ar-condicionado, banco de couro, teto solar, não sei, você decide. Quais são os equipamentos indispensáveis para você levar um carrinho baratinho? Por fim, eu acho que o Kwid tem um problema de versões, e eu vou explicar. A versão pé de boi ali, 29.900, que não tem nada, não tem vidro elétrico, não tem ar-condicionado, não tem assistência na direção. Legal que vem de série com 4 airbags, isso é legal. Mas não tem som, não tem absolutamente nada. Segundo a Renault, vai corresponder só a 10% das vendas. 60% das vendas, segundo a própria Renault, vai ser da versão Zen, que custa R$36 mil, e aí tem vidros elétricos, direção elétrica, ar-condicionado. Essa aqui é a versão topo de linha, a Intense. Ela ainda tem o sistema multimídia, retrovisores elétricos, outros detalhes de beleza na carroceria, os cromadinhos, e custa R$40 mil. Se você aí está pensando em comprar um Kwid, a versão que você quer, que você está procurando, é de R$36 mil, porque aí você vai conseguir realmente um carro muito mais barato do que os outros, com o mínimo de equipamento que eu acho que dá para viver, com ar-condicionado, com direção, e não vai subir tanto o preço de um carro, começar a equipar um carro muito simples e começar a perder valor, porque o carro continua sendo simples, é um projeto simples. Eu acredito que o Kwid poderia melhorar um pouquinho mais e entregar uma sensação maior de qualidade, porque se 80% das peças foram refeitas, repensadas para o mercado brasileiro, o carro recebeu todos esses reforços, ficou de 100 a 150 quilos mais pesado, e mesmo assim a gente sente todas essas coisinhas aqui dentro, eu nem imagino como seja o carro indiano. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e eu vou atrás desse comparativo, hein? Mobi versus Kwid. O que vocês acham? Deixe nos comentários e responda a pergunta do dia, beleza? Até mais, falou!